Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para mais uma aula da nossa formação continuada em AE. Hoje nós vamos falar sobre estruturas e flexibilizações para ensinar alunos com transtorno do espectro do autismo e outras deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Esse módulo, ele não vai terminar nessa aula de hoje. Nós teremos essa aula de hoje, que vai ser uma aula bem explicativa. Depois eu vou mandar para vocês alguns vídeos de como são realizados os materiais estruturados dentro da proposta que eu trago para vocês, que eu já trago esse é o terceiro ano para a educação em Água Boa. E aí depois disso eu vou tentar agilizar uma forma de vocês fazerem uma aula prática comigo. Ainda só não sei a forma que vai ser. Se vai ser de forma pela plataforma Zoom, ou se eu vou fazer vídeos e vou postando no nosso grupo no WhatsApp. Ainda a gente vai decidir junto com a Núbia e a Silvia como que vai ser isso, tá bom? Mas hoje então vamos lá, a nossa aula sobre a nossa prática do material estruturado. E o que é esse material estruturado? O material estruturado, ele vem de uma prática que é do ensino estruturado do método TEACH. O que é o método TEACH? O método TEACH, na verdade, surgiu de um projeto de investigação, né, que se destinava a ensinar e ajudar os pais e os professores a criarem técnicas para poder lidar com os adultos. Esse projeto ele começou na Carolina do Norte por volta da década de 70 com o Eric Schopler, e depois isso se transformou na Universidade da Carolina do Norte num projeto muito grande, e hoje todas as pessoas autistas da Carolina do Norte elas têm algum tipo de inserção ou no mercado do trabalho, ou em residências assistivas, ou nas escolas. Então não tem nenhum autista fora da sua participação, da sua inclusão como um todo na sociedade, sendo na escola, sendo na casa, ou morando sozinho em residências assistidas, ou em frentes de trabalho próprias para essas pessoas. Então, o ensino estruturado, ele saiu daí, que é a parte pedagógica do TEACH, e nós, por exemplo, eu tenho a formação em TEACH, então, só que eu não tenho uma formação mais aprofundada, porque eu não fui até a Carolina do Norte, e é exigido que a gente vá até lá. Mas eu tenho como aplicar o TEACH de uma forma que eu consiga resultados benéficos para os meus pacientes, então eu consigo trabalhar mais dentro do consultório e também nas escolas, se eu precisar trabalhando mais a questão de organização dessa função pedagógica que a criança precisa. Então, como psicopedagoga, qual seria a minha função? Trazer aqui para vocês uma forma mais estruturada de como a gente ensinar, por exemplo, contagem, ensinar classificação, seriação, alfabetização, de acordo com cada habilidade que a criança apresenta. Então, o método TEACH foi o que deu origem, então, ao ensino estruturado, e nós, dentro do ensino estruturado, a gente trabalha com os materiais pedagógicos estruturados. Então, nós utilizamos da essência do método TEACH, que é um método comprovado cientificamente, né, por evidências científicas, que funciona, que as pessoas todas funcionam. Lembram do relato que eu fiz no começo, né? Todas as pessoas que participam, né, desse grupo da Carolina do Norte, dessa cidade, que trabalham com o método TEACH, com essas pessoas, são todas pessoas inseridas no mercado de trabalho, são inseridas na sociedade, são inseridas em escolas de uma forma muito natural, tá? Então, qual seria a função do material estruturado, no caso aí para vocês, para nós? Sala de aula, sala de AE, né? Monitoria, os técnicos, como que vocês auxiliariam essas crianças? Então, vocês precisam pensar que
a função do TEACH, desculpa, do material estruturado, ele ter um diferencial pedagógico. Por quê? Ele tem que fornecer uma precisão na resposta para essa criança que vai lidar com esse material, né? Eu tenho que me focar em que habilidade eu quero trabalhar com essa criança, pensando que ela vai trabalhar, de certa forma, a concentração, e quando ela terminar de fazer aquela atividade, essa atividade ela trouxe para ela uma certa precisão. Eu sei onde começa, onde se desenvolve, onde termina. Então, dentro desse material estruturado, a gente tem a zona de armazenamento, a zona de trabalho e o acabou. Então, a gente pode fazer isso em pranchas, na própria mesinha, na cadeira da criança. Então, eu deixo aqui, ó, aqui tá o material que eu armazenei, guardei, tá numa caixa. Você vai abrir essa caixa, você vai trabalhar aqui. Quando você terminar de trabalhar aqui, você guarda no acabou. Então, o material estruturado, ele tem essa função. Depois a gente vai ver tudo isso na prática com vocês, tá? Então, o objetivo do material estruturado é ajudar a criança com TEA a crescer, né? A melhorar o seu desempenho e as suas capacidades adaptativas de modo a atingir um máximo de autonomia. Quando a gente fala assim, que o TEACH ele trabalha o ensino estruturado e nós trabalhamos o material pedagógico em cima da parte pedagógica, daquilo que a criança precisa na escola, a gente quer que essa criança, por exemplo, aprenda a contar aqui no material. Depois, quando ela chegar lá na sala de aula, ela consiga contar também com tampinhas, ela consiga contar com outros objetos, ela consiga fazer uma continha de matemática com a mesma facilidade que ela teve aqui, onde eu estava dando todo um suporte estrutural para ela fazer essa atividade, tá? Então, quando a gente fala em benefícios, né, que o material estruturado pode trazer, a gente tem que pensar nisso, que a criança vai fazer aqui comigo de uma forma individualizada, né, de uma forma mais eu e ela, né, até que eu consiga colocar nessa criança uma certa autonomia. Então, a repetição desse material, a forma que eu apresento, eu vou dar segurança, estabilidade para a criança entender que, olha, que legal, eu peguei essa prancha aqui eu tenho um monte de continhas que eu vou fazer, vou colocar aqui, vou desenvolver, vou contar, vou guardar aqui, pronto, entreguei prontinho para a professora. A partir desse treinamento, dessa forma de trabalhar com a criança, eu vou levar ela a generalizar esse comportamento em sala de aula, no momento mais, digamos assim, onde ela precisa agir mais por conta própria, tá? Qual seria, então, a parte, assim, que eu diria que a gente pensa que o material estruturado, a nossa perspectiva educacional em cima do material estruturado, né? Então, ele teria que vir com essa perspectiva. Ensinar capacidade de comunicação, organização e prazer em partilhar o social. Então, quando eu tenho crianças com TEA ou com qualquer outro tipo de transtorno, dificuldade, essas crianças, elas têm uma certa dificuldade nessa partilha social, porque elas estão em déficit em algumas questões. Então, elas têm dificuldade de se comunicar, elas têm dificuldade de se organizar, elas têm dificuldade de fazer essa partilha, essa troca. E a minha perspectiva, né, a minha expectativa, digamos assim, com o material estruturado, é que eu tenha uma forma de ensinar essas capacidades de se comunicar, de se organizar, de partilhar socialmente com a criança de uma forma mais prazerosa. E aí eu vou utilizar dentro do TEA, por exemplo, né? O que eu posso usar? O TEA é um transtorno do espectro do autismo, como vocês viram na aula passada, né? Onde a criança ela tem uma dificuldade de entender coisas que não são muito claras, né? Uma das dificuldades que a pessoa com o transtorno do espectro autista tem. Então, o material estruturado, ele é um material extremamente visual. Então, eu vou usar
isso em meu benefício, porque o autista ele é um pensador visual. Ele entende através das figuras, ele entende através das gravuras, ele entende através de desenhos, né? Ele consegue interpretar uma situação, ele consegue interpretar um sentimento, ele consegue interpretar sei lá, uma expressão, desde que eu faça ela ver alguma coisa que tenha relação com aquilo, uma dor, né? Se eu mostrar o machucado, ela vai fazer a relação daquele sentimento com o machucado. Então, a parte visual que o autista tem, que é muito forte, é o que eu puxo, é a área forte que eu uso para trabalhar o material estruturado. Então, o material estruturado tem que ser um visual organizado, né? Para que a criança, então, memorize rotinas, né? Para que eu possa utilizar interesses específicos. Por exemplo, eu tenho uma criança que gosta muito do Homem-Aranha, mas ela não consegue desenvolver uma atividade de escrita. Se eu motivá-la com o Homem-Aranha, quem sabe eu consiga motivar essa criança para que ela faça essa atividade de escrita, de montagem, de continha, de alfabetização, de cores, de pareamento e outras tantas, de controle motor, desde que eu coloque sempre o Homem-Aranha ali em evidência. Então eu vou pegar essa, que a gente fala de interesses específicos que a criança tem, e vou colocar a meu favor, né? Então eu vou utilizar esse tipo de atividade. Depois eu vou quando eu for mostrar os vídeos para vocês, eu vou mandar vários vídeos para vocês de materiais. Vocês vão perceber quando a gente usa um determinado personagem, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele gosta de poste, tudo para ele é poste, né? Então a gente tenta colocar dentro da terapia com ele, que ele está na fase de alfabetização, já, graças a Deus, já evoluiu bastante. Tudo tem uma relação com o poste, né? Então o poste falou, o poste escreveu, aí o poste é o poste grudado no lápis, né? O poste pregado na caneta, que a gente escreve muito com essa caneta de lousa em materiais plastificados, que depois apaga. Então a gente utiliza esses artifícios para fazer com que a criança desenvolva. Então, como eles têm, a gente chama meio que de uma atenção grudenta, a gente coloca essa atenção grudenta deles a nosso favor. Então, eu quero ensinar determinada coisa, então a Masha e o urso vão me ajudar a ensinar determinada coisa, entenderam? Bom, aí a gente tem um princípio base, né, do material estruturado, que é estruturar o ambiente físico e as atividades para antecipar, né, coisas que vão acontecer ali no dia a dia da criança, da sala de aula, da terapia. E aí isso vai trazer o quê? Uma tranquilidade, né? E vai diminuir aquela ansiedade da criança, porque todas as crianças que têm uma dificuldade, que seja do autismo ou que seja qualquer outra, eles têm essa dificuldade da ansiedade tomar muito conta deles, né? Então, por conta, uma criança que não tem deficiência, mas que tem um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a gente pode dar uma controlada com o material estruturado, antecipando e montando a rotina dela, dos materiais, organizando, dando uma organização ali para a criança, para ela seguir aquele momento. Olha, de tal momento a tal momento vocês vão fazer isso, de tal momento a tal momento você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Então ele tem uma organização, isso é uma estrutura, esse é um princípio base do material estruturado. E a gente usa muito, muito com eles e dá resultado, tá? Então a gente tem os estilos de aprendizagem que a gente precisa entender de cada pessoa. Então eu preciso entender qual é o estilo de aprendizagem dos autistas. Vamos falar dos autistas agora. Eles têm um déficit na reciprocidade emocional e eles têm padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesse em atividades. Então, se eles têm isso, eu já sei que é normal, que é normal eles terem dificuldade em entender um sentimento, uma expressão, né? Então, eu tenho que trabalhar isso de uma forma visual para que eu consiga ter esse resultado, né? Então, por exemplo,
Se é uma criança que tem uma dificuldade para ficar sentada, né? Então eu posso utilizar o boneco do Homem-Aranha, botar o boneco do Homem-Aranha sentado. Aqui senta o boneco do Homem-Aranha, aqui senta o João. O João Pedro sentou aqui, o Homem-Aranha sentou aqui. Eu vou usando essas coisas. Se, por exemplo, ele tem uma afinidade, né, uma preferência pelo Homem-Aranha, e assim qualquer outro, né? E aí eu estruturo, olha, agora o Homem-Aranha junto com o João Pedro vai fazer essa e essa e essa atividade. O Homem-Aranha pega a atividade, entrega para o João Pedro faz, entrega para a Viviane, né? E assim a gente vai conseguindo, é uma estrutura de organização, né? Então eu só consigo ensinar e promover uma aprendizagem quando eu sei como que aquele cérebro aprende. Então eu preciso entender como que é por que a gente tá fazendo um módulo de autismo, tá fazendo um módulo de TDAH, de dislexia, de descalculia, de déficit de atenção, de DEPA, né? Várias coisas que vocês vão ver. Por quê? Porque a gente vai entender como que o cérebro da criança aprende em cada uma desses transtornos ou dessas dificuldades. Aí eu entendendo como esse cérebro aprende, eu vou ter um resultado satisfatório usando um material estruturado específico. Mas primeira coisa, eu preciso entender as dificuldades para poder montar esse material, tá? Então a gente vai usar tudo o que a gente tem de bom dentro digamos assim, da dificuldade do transtorno. Então o que nós temos de bom a nosso favor dentro do autismo? Nós temos que a criança gosta é um pensador visual, gosta muito de figuras, então tudo dele vai ser em torno de figura. E eu tenho a atenção grudenta, né? Que é a preferência que a criança tem. De acordo com aquela preferência, eu bolo uma atividade. E assim eu posso fazer com todas as outras, tá? Então, o que a gente precisa ter de importante e saber, né? A gente tem alguns itens que são importantes para a gente estruturar uma atividade para criança, né? Então assim, material estruturado, eu chego lá, vou lá na internet, clico lá, material estruturado, um monte de ideia, eu vou lá e faço e saio aplicando. Não, a gente tem toda uma organização para fazer isso. Primeiro eu preciso fazer vocês tiveram que fazer o PDI, né? Então a gente fez o PDI, descobriu o que a criança tem, qual é a historinha dela, lembra? O estudo de caso. Aí, a partir desse estudo de caso, eu vou saber tudo que passa na vida daquela criança, o que ela já faz de terapia, o que ela já fez. Aí eu começo a avaliar essa criança, o que ela gosta de brincar, quanto tempo ela consegue ficar sentada fazendo uma atividade. Tudo isso eu começo a calcular. Depois eu vejo como que essa criança brinca, né? Como é que ela brinca? Ela brinca sozinha? Ela brinca com coleguinha? Ela brinca só com um determinado coleguinha? Ela brinca comigo? Né? Como que é esse brincar dela? Né? E a partir daí eu vou vendo quais habilidades eu preciso trabalhar nessa criança. Desculpa. E a partir dessas habilidades eu começo a elaborar atividades estruturadas. Porque às vezes a gente faz uma atividade linda, a gente viu lá na internet, fez aquela atividade mais linda. Comprou material, gastou. Na hora que você vai aplicar com a criança olha para o material, não faz. Ou olha para o material, começa a arrancar tudo e joga tudo. Você não pôs organização naquilo. Então, quando a gente for trabalhar a questão de fazer o material, nós vamos fazer e organizar e entender por que é daquela maneira. Por que eu começo da esquerda para a direita a mexer com esse material? Por que eu deixo o material, a área de armazenamento fica sempre do lado esquerdo, não fica aqui no meio e a criança trabalha aqui e trabalha aqui? Porque eu preciso, né, ter uma sequência. Como o nosso cérebro aprende a ler e escrever, a gente tem essa questão, esquerda para direita, de cima para baixo. Isso tudo são treinamentos que a gente vai colocar dentro do material estruturado, né? Então aí eu vou ter rotina, regra, estrutura física, estrutura com dicas visuais, né? Que é o que a criança gosta. Vou ter um espaço próprio para fazer esse material. Por exemplo, uma criança da educação infantil, ela brinca
pinta, ouve música, dorme, come, tudo na mesma mesinha, tudo no mesmo lugar ou tudo no chão, na mesma rodinha. Para ela, para uma criança que tem autismo, isso é muito difícil. Porque ela precisa... Como que ela entende que aqui, ao mesmo tempo que eu durmo aqui, eu como aqui, eu faço tarefinha aqui, tudo no mesmo lugar? Então a gente precisa de dicas, de sinalizações. Para quê? Para que não haja uma desorganização. Para que quando a criança chega na escola, ela sabe, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu gosto, aqui eu não gosto, mas que ela me antecipe todos esses sentimentos e eu possa organizar para que daí o dia fique tranquilo. Porque qual é a principal reclamação dos professores com relação a uma criança autista, por exemplo? Ele não para quieto, ele vai para um lugar, ele vai para o outro, ele vai... A criança, ela precisa de uma rotina. Tantos minutos aqui, tantos minutos ali. Por isso, eu preciso dessa avaliação prévia. Como que eu faço essa avaliação, professora? Simples, observe a criança e anote tudo. Converse com as pessoas que conviveram com essa criança no ano anterior, converse com os terapeutas que trabalham com essa criança e junto você faça um plano. Olha, ele só consegue ficar 5 minutos sentado. Então, nesses 5 minutos que ele sentou, são 5 minutos que você vai aproveitar para fazer um monte de atividades com ele. Entendeu? É assim que tem que ser. Porque senão a gente não vai conseguir organizar essa rotina do dia a dia da criança, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender, quando a gente faz um material estruturado, que essa aprendizagem explícita, que é a forma que a gente monta, a estrutura que a gente monta, é a que vai sinalizar o que a criança tem a fazer. Então, hoje, por exemplo, pacientes que eu comecei a cuidar há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, né, sem contar agora a época da pandemia, né, vamos contar do ano passado, você fazia 2 ou 3 vezes aquele material com a criança, na terceira sessão, você dava a rotina do que ele tinha que fazer durante a sessão, você podia ficar sentado, só observando. Ele ia, pegava o material, desenvolvia, organizava, botava no pronto, no acabou, ia lá, pegava outra atividade, trazia para a mesa, desenvolvia, botava lá no pronto, acabou. Nas primeiras sessões, isso era muito difícil. Dava uma certa tristeza, assim, meu Deus, né? Ele pega uma coisa, ele pega outra, mas aos poucos essa criança, ela foi se estruturando, porque aquela rotina era sempre ali, ó, bem explícita. Toda vez ele olhava, ele via, vou ter que fazer isso, isso, isso. Na próxima sessão era aquilo de novo, isso, isso, isso. E aos poucos você vai mudando os tipos de exercício, de acordo com a habilidade que você quer trabalhar com aquela criança naquele determinado momento, tá? Então, assim, a gente precisa utilizar daquilo que a gente tem de melhor, que é o que vem deles. Então, o transtorno, a deficiência, né, a dificuldade que a criança tem é a nossa aliada. É ela que nos vai dar o suporte para a gente criar as atividades, tá bom? Então, quando a gente vai fazer um material estruturado, não adianta a gente fazer um material assim muito cheio de frufruzinho. Os frufruzinhos, eles acabam poluindo, digamos assim, o visual. O material estruturado, ele tem que ser uma informação clara e objetiva, né? Então, eu quero construção silábica. Eu vou fazer de uma forma clara e objetiva. Tan. Não vou ficar floreando muita coisa ali em volta, porque a criança vai se perder naqueles frufruzinhos e o objetivo, que era fazer a construção da família silábica, não aconteceu, tá? Outra coisa que é muito importante, a gente tem dentro do espectro do autismo, né, que é uma das partes que surgiu o material estruturado, a gente tem as questões das crianças terem sensibilidades, né, ou desordens sensoriais. O que são desordens sensoriais? Então, é dificuldade com cheiro, dificuldade com luz, dificuldade com textura, dificuldade com a coordenação motora de uma forma geral, né, um descontrole dessas funções motoras do corpinho, né, de forma total. Então, o que acontece? A gente precisa pensar na hora de fazer essa atividade também nisso. Se eu elaboro uma atividade para uma criança que tem
uma desordem sensorial de cheiro, por exemplo. E aí eu pego uma massinha muito cheirosa, que é aquelas que cheira chiclete. A criança vê, não quer fazer isso. Nossa, mas eu comprei uma massinha tão linda, tão maravilhosa, e você não quer fazer? Olha, a criança joga longe. É porque a questão sensorial com o cheiro, com a textura daquele objeto que você está apresentando, deu uma desorganização nela total. Então a criança, ela pode chorar, ela pode jogar o material longe, ela pode emburrar no canto e você não saber entender o que está acontecendo. Então tem que atender a sensibilidade do aluno quanto às questões de estímulos sensoriais, tá? Então é uma questão muito, muito, muito importante a se notar. E outra questão, o material estruturado, ele tem que promover autonomia e independência, né? Mas se eu sou técnica, se eu desenvolvo a autonomia e independência do meu aluno, que eu sou técnica, o ano que vem eles não me contratam mais, pelo contrário. Uma criança com autismo, ela sempre vai precisar de um monitor, de um professor, de um auxílio a mais. Mas aos poucos e saindo de perto dele, não significa que você vai ter que deixá-lo agir sozinho. Ele precisa de uma monitoria mais à distância, para você só interferir quando você vê que a coisa está saindo do trilho. Porque o importante, isso não serve só para o autista, serve para todas as crianças, né? Para crianças que têm deficiência intelectual, síndrome de Down, qualquer outra síndrome, qualquer outro transtorno. A gente precisa ir saindo de perto desse apoio, para esse apoio ele ficar um pouquinho mais leve e a criança começar a seguir com as próprias pernas. Eles gostam disso, né? No fundo eles gostam disso, né? E a gente precisa entender que somos nós que vamos ajudá-los, né? É a mesma coisa os pais em casa, eles precisam aos poucos entender que a criança com deficiência, a criança com transtorno, ela precisa também ter algumas questões que é ela que vai decidir, é ela que vai fazer, mesmo que seja um mínimo de acerto, com um mínimo de avanço, mas ela tem que tentar fazer sozinha. Então, essas questões de autonomia, né, e independência, nós precisamos ter muito firmes na nossa mente. Professor, né, monitor, professor de AEE, terapeuta, todo mundo precisa ter isso assim, muito firme na hora de lidar com as crianças. Aí eu vou encerrar aqui com vocês, mostrando como que a gente tem uns passozinhos que a gente usa para fazer um material, como que eu faço esse material estruturado, tá? Então a primeira coisa, eu preciso ter a parceria, professor de apoio, escola, direção, coordenação, todo mundo entender que eu preciso fazer isso, né? Quem precisa fazer isso? Tanto o professor do AEE, quanto o professor de sala, quanto o professor de apoio. Vocês vão fazer juntas. Mas eu não tenho tempo. A gente tem que arranjar um tempo para fazer materiais diferenciados para o nosso aluno. Lembrando que aqui, quando a gente fala de material estruturado, não é para a sala toda, é para um aluno. É uma questão individual. O ensino estruturado, né, ele vem de uma base de que ele é individualizado. A gente tem momentos que eles podem trabalhar em grupo, né, um jogo, né, alguma coisa diferenciada, mas quando você está ensinando uma habilidade, você vai ensinar individualmente. Então, mas só que eu podia fazer para minha sala toda, não, você não pode fazer para sua sala toda, você tem que pensar no seu aluno. Então, se você, tudo que eu estou falando aqui, você está pensando na sala toda, não, esquece, você tem que pensar no seu aluno, tá? Então, existem materiais estruturados que você vai poder depois utilizar com o restante da sala. Mas neste momento nós estamos falando de construção de materiais para um aluno só, né? Determinada habilidade que eu preciso trabalhar. Depois eu posso usar esse material com outras crianças, posso, mas na hora de eu montar, na hora de eu organizar, estruturar, eu vou pensar naquela criança que eu, né, estou fazendo esse material. Então, o primeiro ponto é parceria, todo mundo junto fazendo esse material, todo mundo, se um faz, os outros têm que se comunicar para que é o objetivo que é. Se a professora da sala de recursos que vai fazer, ela tem que passar para os outros. Se a monitora fez, ela tem que passar para a sala de recursos, para o professor, para todo mundo saber como que utiliza com essa criança esse material. Segundo passo, para a gente flexibilizar um conteúdo e um material, né, para a gente ter uma efetiva aprendizagem. Criar vínculos, né? Se eu não crio vínculos
e eu não conheço a história dessa criança, né, eu não consigo fazer um bom material. Eu preciso conhecer na realidade quem é essa criança, a historinha social dela, tá? O terceiro ponto que eu preciso é fazer toda aquela investigação, né, pedagógica. O que ele já sabe, o que ele já aprendeu, o que ele sabia o ano passado, o que ele viu, o que ele conseguiu reter de aprendizagem, né? O que ele conseguiu assentar dessa aprendizagem, até onde ele chegou, para eu daqui, da onde ele chegou, eu caminhar para frente. Então eu preciso saber a história pedagógica dessa criança. Além de saber a historinha social dela, eu preciso saber a história pedagógica dessa criança, tá? E aí depois eu vou escolher o conteúdo, né? Então eu vou flexibilizar agora o material de consciência fonológica, porque ele já sabe as letras, ele conhece, mas ele não tem consciência do som. Então agora eu vou trabalhar o material em cima disso. Aí eu colho o material necessário, figuras, desenho, né? Faço as pranchas, que é o que vocês vão aprender comigo, foco na habilidade que vai ser contemplada para aquele aluno e monto o material. Montando esse material, com certeza vocês terão ótimos resultados, tá? Então, assim, a primeira parte do nosso módulo de material estruturado, né, flexibilizações escolares, termina aqui. Eu vou mandar para vocês, junto com esse material, vídeos de alguns materiais e a nossa atividade, tá bom? Beijos e até mais!